Você já se sentiu perdido? Como um barquinho jogado num oceano imenso. Às vezes a vida é exatamente assim. Procuramos um mapa, buscamos um farol, ansiamos por uma mão firme para nos guiar. O mundo pode ser barulhento e confuso, cheio de vozes, nos dizendo quem ser e o que fazer. É fácil se sentir pequeno e ignorado no meio de todo esse burburinho. Nos perguntamos se alguém nos vê. Nos perguntamos se nossa pequena história importa no grande esquema das coisas. Só queremos saber que não estamos sozinhos nesta jornada. A boa notícia é que não estamos. Existe um livro muito, muito antigo. Suas páginas estão cheias de histórias. Não apenas qualquer história, mas histórias de pessoas reais, com problemas reais, assim como você e eu. Eles enfrentaram medos que pareciam grandes demais para serem vencidos. Cometeram erros que gostariam de poder desfazer. Esperavam por coisas que pareciam impossíveis. Este livro, a Bíblia, é mais do que apenas uma coleção de textos antigos. É uma carta de amor escrita através do tempo. Ele sussurra promessas de esperança quando nos sentimos sem esperança. Fala de coragem quando estamos com medo. Ele nos lembra que somos vistos, conhecidos e profundamente amados. Essas histórias não são relíquias empoeiradas de um passado esquecido. Elas são tão frescas e relevantes hoje, em 2025, como eram há milhares de anos. Por quê? Porque elas falam ao coração. Imagine um homem chamado Noé. Ele vivia em um mundo que havia esquecido seu Criador. No meio de tudo isso, Deus falou com Noé. Ele lhe deu uma tarefa muito estranha: construir um barco. Não um pequeno barco de pesca, mas uma arca gigantesca. Você consegue imaginar o que seus vizinhos devem ter pensado? Provavelmente riram. No entanto, Noé escolheu obedecer. Ele escolheu a fé em vez do medo. Dia após dia, ele trabalhou. O som de seu martelo era um ritmo de confiança. Serrando madeira, derretendo piche, construindo uma embarcação de esperança em um mundo sem esperança. Então, a chuva veio, caiu e caiu, exatamente como Deus havia dito. O mundo fora da arca era caótico e assustador, mas dentro, Noé e sua família estavam seguros. Foram levados acima das águas da enchente. Eram a prova viva de que confiar em Deus oferece um refúgio que nenhuma tempestade pode romper. E depois da tempestade, o que aconteceu? Um arco-íris. Deus colocou um lindo arco-íris nas nuvens. Não era apenas uma bela visão, era uma promessa. Era um símbolo de esperança, um lembrete colorido da fidelidade de Deus. Sempre que nos sentirmos em meio a uma tempestade, podemos nos lembrar de Noé. Do outro lado de cada tempestade, Deus colocou uma promessa. Ele é um Deus de novos começos. Vamos conhecer um jovem chamado Davi. Ele não era um soldado. Não era grande nem forte. Era um pastor, encarregado de cuidar das ovelhas de seu pai. Seus dias eram passados em campos tranquilos, e não em campos de batalha barulhentos. No entanto, este jovem tinha um coração cheio de coragem. Um dia, ele visitou seus irmãos nas linhas de frente de uma guerra. Lá, ele viu algo que fez todos os outros tremerem. Um gigante. Um guerreiro de quase 3 metros de altura chamado Golias, que zombava de Deus e de seu povo. Os soldados mais fortes estavam paralisados de medo. Mas Davi via as coisas de forma diferente. Todos os outros viam um gigante grande demais para lutar. Davi via um gigante grande demais para errar. Ele ouviu os insultos de Golias não apenas contra o exército, mas contra o Deus que ele amava e servia. Isso o encheu de uma santa ousadia. Ele foi ao rei e se ofereceu para lutar contra o gigante. O rei olhou para aquele pequeno garoto e viu apenas sua juventude. Mas Davi falou do leão e do urso que ele havia enfrentado para proteger suas ovelhas. Davi entrou no campo de batalha sem armadura, sem espada, sem escudo. Ele carregava apenas seu cajado de pastor e uma simples funda. Em sua bolsa, ele tinha 5 pedras lisas que havia pegado de um riacho.
Golias riu quando o viu, mas Davi não se intimidou. Ele declarou que a batalha não era dele, mas do Senhor. Com uma única pedra de sua funda, Davi derrubou o gigante. O pequeno pastor fez o que um exército inteiro não pôde. Esta história é para cada um de nós que já enfrentou um gigante. Com ele, não precisamos ter medo. Agora, voltemos a um homem chamado Daniel. Ele era um homem de profunda integridade e fé inabalável. Vivia em uma terra estrangeira. Servia a um rei que não conhecia seu Deus. Mesmo assim, Daniel se destacava. Isso despertou a inveja dos outros oficiais. Decidiram usar sua maior força contra ele, sua fidelidade a Deus. Eles sabiam que 3 vezes ao dia, todos os dias, Daniel abria suas janelas em direção à sua terra natal e orava. Os homens invejosos enganaram o rei para assinar uma nova lei. Por 30 dias, ninguém poderia orar a qualquer deus ou homem, exceto ao rei. Punição: ser jogado numa cova de leões famintos. Quando Daniel soube da nova lei, o que ele fez? Não. Foi para casa. Abriu as janelas como sempre fazia e orou. Como resultado, Daniel foi jogado na cova dos leões. O rei ficou de coração partido, mas a lei não podia ser mudada. Uma grande pedra rolou sobre a entrada. Era um lugar escuro e sem esperança, um lugar de morte certa. Mas Deus estava com Daniel na escuridão. Enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Eles ficaram mansos como gatinhos. Daniel passou a noite em perfeita paz, cercado por feras que não podiam machucá-lo. Na manhã seguinte, o rei correu para a cova. Ficou radiante ao encontrá-lo vivo. Daniel foi retirado sem um único arranhão pela confiança em Deus. De um barco construído pela fé a um gigante derrubado pela coragem e uma cova de leões silenciada pela confiança, essas histórias são mais do que meros contos. São janelas para o coração de Deus. Então, o que essas histórias significam para você e para mim, aqui e agora? Elas significam que você nunca está sozinho em suas lutas. Elas significam que sempre há esperança, mesmo quando as tempestades rugem. Você faz parte desta grande história e é uma história de amor. Eu te encorajo, não deixe este livro parado na prateleira. Abra suas páginas.